Hoje nós vamos observar o preço atual do Bitcoin e atualizar algumas métricas que a gente já veio fazendo em outros vídeos no passado nesse canal. Até interessante de você rever para ver como as coisas estão melhorando ou piorando em relação a essas métricas e responder se vale a pena entrar no Bitcoin agora ou não. Mas para quem não me conhece, meu nome é Felipe Verca. Aqui a gente fala sobre investimentos e cripto. Se junte à nossa comunidade, se inscreve aqui no canal, é de graça, não vai te custar nada. Aqui tem muita informação, eu já trouxe muita coisa interessante que quase ninguém fala. Videoaulas com a mão na massa, vídeos sobre investimento prático, de verdade, falando a verdade sobre o mercado. A gente vai desmascarar os maus profissionais de investimento, principalmente gerentes e assessores de investimento, que estão colocando cada vez mais o interesse próprio frente ao teu interesse de cliente investidor. Chega, não dá mais para a gente ter profissionais como esse, para a gente ter metas e objetivos que não fazem sentido nenhum. Coloca aqui embaixo se o teu assessor recentemente começou a vender consórcio. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas é bem provável que o teu assessor começou a vender consórcio nos últimos meses por conta de pressão de receita. Isso demonstra claramente que ele não está nem aí para o seu futuro, para o seu objetivo financeiro. Então se junta à nossa comunidade agora mesmo. Não caia mais em ciladas. Então confere até o final, eu vou trazer as métricas que a gente já viu em outros vídeos para quem está acostumado, mas também algumas métricas novas para a gente olhar em conjunto. Esse é o vídeo mão na massa, então a gente já vai direto aqui para a tela, onde a gente consegue observar no CoinMarketCap, e eu já fiz um vídeo específico sobre esse site. Se você não conferiu, vou deixar aqui no destaque, é só sobre essa plataforma que tem muita informação valiosa, muita riqueza gratuita aqui na tela, olhando o preço do Bitcoin a 85 mil dólares. Realmente despencou aqui recentemente o valor do Bitcoin. Então, nós vemos aqui graficamente, né? Também outras informações aqui de supply, enfim, de volumes, mas o que eu quero começar a trazer para vocês são os indicadores do Bitcoin. E a gente vai começar aqui pelo nosso queridinho, já falei algumas vezes sobre ele nos últimos vídeos e também em algumas cartas lá no Substack. Se você quiser assinar também, o link está na descrição desse vídeo. O MVRV, que nada mais é do que o preço do mercado do Bitcoin dividido pelo preço realizado, ou seja, comprado, né, por vários investidores. É uma métrica que a gente consegue observar on-chain. Então a gente divide isso um contra o outro e a gente tem esse número aqui embaixo no gráfico azul, que está atualmente aqui na casa de 1.6. A gente, quando começou a fazer esses vídeos de report aqui de Bitcoin, né, de análise de Bitcoin, a gente estava na casa de 2 alguma coisa. Você pode rever aqui no canal, inclusive. A gente teve uma queda bem substancial. Voltamos a esse patamar verde, né, que fica ali abaixo de 2, não ainda abaixo de 1, quando ele fica sem nenhum triângulo aqui, né? Fica nessa região branca, que seria um dos melhores momentos para a gente comprar Bitcoin, quando ele realmente cruza e fica inferior ao patamar de 1, mas estamos aqui num patamar bem interessante já, 1.6, determinando aqui mais um momento, né, que poderia ser, olhando somente esse indicador, muito interessante para você começar a alocar ali ou até aumentar esse patamar de Bitcoin na sua carteira. Segundo indicador, e eu já falei várias vezes que é um dos meus preferidos, ele traz muito mais análise técnica do que outra coisa, o nosso múltiplo de Mayer, que é a divisão do preço atual do Bitcoin pela média de 200 períodos. E para quem viu o último vídeo lá do TradingView da semana passada, a gente pode ter 200 períodos dependendo da tua observação diferente. Então pode ser diário, pode ser semanal, mensal, enfim. Aqui vai ser no diário, mas a gente tem que se preocupar também com essa janela de observação, com esse período, aliás, de observação. Então a gente vê aqui que o múltiplo de Mayer também está num patamar bem interessante, né, de 0,85, mais ou menos 0,83. Então bem bacana, ele está abaixo da média de 200 períodos. A gente viu no último vídeo lá dentro do TradingView exatamente isso, quando ele cruza essa linha e fica abaixo. E esse patamar aqui de 0,8, historicamente, quando inclusive no gráfico de preços aqui, ele acaba pintando em verde, são patamares que historicamente foram muito bons de se alocar no ativo Bitcoin, ou enfim, se você quiser olhar o múltiplo de Mayer de outro criptoativo, também é válido. Então esse é o segundo indicador que a gente vai atualizar aqui. E agora a gente começa a entrar em alguns mais novos que eu ainda não falei, inclusive em um outro site,
né, que é o Bitcoin Magazine Pro. Então você poderia digitar aí no seu Google, né, Bitcoin Magazine Pro, e vai entrar aqui, vão ter vários, dentro do menu de charts aqui, né, de gráficos, vários indicadores, inclusive MRV, que a gente viu aqui, inclusive, muito provavelmente o múltiplo de Mayer, né? Mas o que eu quero trazer é o famoso gráfico arco-íris, né? O Rainbow Chart. Então a gente tem aqui, é um gráfico um pouco meme, mas ele traz uma base matemática muito forte. Isso começou lá atrás, nas primeiras discussões de fóruns do Bitcoin, onde começaram a encaixar o Bitcoin numa regressão de curva logarítmica. Então a gente tem a matemática por trás disso, a gente consegue encaixar ele nessas curvas que tem uma lógica de crescimento, e a gente vê essas faixas de preço quando elas estão muito inferiores ou muito superiores dentro dessas cores que demonstram se o mercado está um pouquinho mais frio, ou seja, com medo, receoso, não comprando, e aí, consequentemente, o preço do Bitcoin cai um pouco, ou quentes, né? Ali mais para o vermelho, laranja, quando está tudo muito eufórico, muita ganância, muita notícia sobre o Bitcoin, todo mundo comprando, e, consequentemente, refletindo uma alta de preços. Então é bem interessante isso também. Inclusive aqui na legenda é bem engraçado, né? Você tem aqui embaixo umas frases engraçadas. Então isso aqui é uma bolha. HODL, que seria essa plaquinha que inclusive eu tenho aqui, que é Hold for Dear Life, ou seja, segure isso para a tua vida inteira. Ainda está barato, compre, enfim, você pode utilizar isso, inclusive até tirando algumas delas do gráfico. Então coloque, deixar só a compra aqui, colocar isso aqui é uma bolha, você vai ter a delimitação, inclusive aqui o território máximo de bolha, né, aqui em vermelho. Você vai ter aqui um gráfico um pouco mais limpo, você vai entender mais ou menos em que grau se encontra o preço, utilizando essa métrica, esse gráfico, né, que não quer dizer que é uma previsão de preços, né, que isso vai bater ali no azul e vai subir. Não, isso aqui a gente até considera um gráfico meme, mas é interessante para você entender qual que é o comportamento do mercado. E aí a gente entra no outro indicador que não tem como não falar, porque mercado de cripto, mercado de ações é muito mais um mercado de comportamento humano do que outra coisa. Sim, temos vários indicadores e premissas reais, né, de empresas, mas o movimento de preços ele acaba considerando e levando muito em consideração comportamento humano. E aqui a gente está com Fear and Greed, que seria ali o medo e ganância do Bitcoin, inclusive dentro do gráfico de preços, né? Ele acompanhando aqui o histórico de preços do Bitcoin. Não coincidentemente, as nossas quedas aqui, né, os vales do gráfico, a gente tem um momento de muito medo, sendo que também, do contrário é verdadeiro, as altas têm um momento de muita ganância verde, né, que é indicado graficamente. Hoje a gente está aqui em 16, né, numa escala de extremo medo. A gente já viu que consegue ver isso também dentro lá do CoinMarketCap. Você pode até fazer um zoom aqui para destacar o momento atual de medo. E sempre é muito mais interessante, na minha visão, comprar o ativo quando as pessoas estão com medo, fazer um movimento contrário da manada. O famoso compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então a gente está num patamar muito interessante aqui também. Outro indicador que ainda não tinha comentado, o modelo de preços do Stock to Flow, né? Muito conhecido também, famoso, porque muitos dizem que ele acaba até prevendo, né, o andamento dos preços, mas a gente tem que colocar algumas ressalvas. A gente está falando aqui de um modelo de oferta, não está incluído a demanda, e a demanda sim pode ajudar demais, como acho que vai e está ajudando nos últimos tempos, mas também pode atrapalhar. Aqui a gente está falando do modelo de estoque e de flow, de continuação, né, de criação de novos bitcoins. A gente sabe que o Bitcoin tem uma limitação de criação de oferta de 21 milhões de bitcoins, e a gente sabe que a cada mais ou menos 4 anos, 210 mil blocos, para ser mais precisos, minerados, a gente tem o famoso halving, né, que é aquele momento onde corta pela metade a remuneração para os mineradores. Estão aqui delimitados nessas linhas verticais pontilhadas. E a gente sabe por conta disso que a gente tem então esse estoque crescendo e esse flow também crescendo, porque a gente não chegou no limite de 21 e a gente está criando novos bitcoins a cada instante, a cada momento, cada dia são criados alguns aí novos bitcoins. Então você consegue prever mais ou menos esse movimento de oferta, consequentemente o preço acompanharia essa oferta que em algum momento
tem esses saltos, muito por conta dos halvings aqui, né, que aconteceram, inclusive um recentemente, aqui em 2024. Então a gente teria mais ou menos o modelo de preços acompanhando essa curva de oferta já dada, já delimitada por conta desses nossos parâmetros do famoso Bitcoin. Beleza? Então é interessante de acompanhar, não necessariamente, até inclusive a gente acabou aqui saindo bastante do modelo recentemente. Ele vinha acompanhando bem aqui, né, no passado, inclusive num período aqui dos últimos 3 halvings bem próximo. Obviamente pode acontecer disso voltar, e é bem provável que vá voltar. A gente tende a ter uma demanda crescente, e isso vai ajudar também. Mas é outro modelo aqui que eu queria trazer para a gente comparar e verificar, inclusive talvez olhando para essa métrica, que o Bitcoin está com preço subestimado ao que poderia estar atualmente. E por fim, falando de mineradores, a gente tem aqui o múltiplo de Puel, né? Então a gente consegue entender mais ou menos como está a remuneração dos mineradores. O que seria esse múltiplo? Nada mais do que a remuneração atual desses mineradores que estão tendo agora, dividido pela média dos 365 dias, ou seja, do último ano. Isso vai sendo levado ao redor do tempo, uma média móvel, sendo assim. Então a gente consegue perceber se os mineradores estão ganhando muito mais do que a média do último ano ou não, ou até mesmo abaixo. Ou seja, quando a gente começa a entrar nessa região verdinha, a gente tem aqui um patamar inferior de remuneração dos mineradores em relação ao que eles ganharam no último ano. E se a gente começa a entrar na região vermelha, eles estão ganhando muito mais do que estavam ganhando um ano atrás. Ou seja, isso demonstra também a euforia de preços, que pode estar muito descolada, inclusive porque os mineradores também acabavam, eu diria, talvez, né? Agora não, talvez nem tanto, fazendo uma pressão muito grande de venda de Bitcoin, porque eles detêm uma quantidade muito grande e eles têm que vender para pagar a sua operação de energia, de máquinas, manutenção, etc. Então é um ponto interessante que eu queria trazer. A gente teve geralmente esses picos de preços, de remuneração, aliás, de mineradores coincidindo com picos do preço do Bitcoin no passado. Agora, recentemente, a gente também acabou marcando alguns patamares, então é outro indicador diferente. Muita gente não fala tanto, mas que pode também fazer um certo sentido. Mais uma vez, estamos aqui em patamares baixos, assim como MRV, mas não tão baixo assim. Mas olhando a conjuntura total aqui dos nossos parâmetros, eu diria sim que a gente está hoje num patamar muito interessante de comprar mais Bitcoins para sua alocação, sua carteira de investimentos. Mas isso tem que ser feito de uma forma muito inteligente e estratégica. Precisa-se entender o básico e os parâmetros de alocação patrimonial. Entender qual que é o percentual ideal de Bitcoin para o seu perfil, para os seus objetivos, para a sua carteira de investimentos. Não adianta a gente olhar tudo isso e achar, poxa, está num baita patamar de compra e querer colocar toda a sua carteira em Bitcoin. Não é assim que funciona um investimento inteligente, focado em objetivos, focado em perfis, em tempo, em patamar de vida que cada um está atualmente. Eu defendo muito que qualquer tipo de investidor, seja ele o mais iniciante possível, pode e deve ter cripto, mas você precisa dar uns passos para trás e entender um pouco dos conceitos financeiros e o básico de investimento. Para aí sim entender qual que é a fatia de cripto de Bitcoin que faz sentido para você, para sua carteira, para os teus objetivos, para o teu planejamento financeiro. Então, se você não sabe sobre isso, não adianta ficar só num canal que fala de cripto, que fala que tem que ter tudo em DeFi, que tem que ter tudo fora do sistema tradicional financeiro, porque você não vai chegar aonde você quer. É muito provável, inclusive, que você perca muito dinheiro, que você perca muito tempo da sua vida, energia. Não foque no seu trabalho, não vá fazer o essencial, que é gerar receita, que é ter disciplina de aportes, que isso sim que vai fazer o jogo mudar lá na frente. Cripto vai te ajudar muito a rentabilizar um pouco mais? Sim, mas não é isso que vai definir o teu sucesso financeiro. Então considere se juntar na nossa comunidade, se inscreve aqui embaixo, curta e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando entender um pouco mais do patamar atual do Bitcoin, mas para entender de uma vez que investir não é sobre escolher qual que é o criptoativo da vez, qual que é o que te vai trazer mais rentabilidade no menor tempo possível. Muito pelo contrário. Aqui a gente vai falar a verdade, aqui a gente vai falar sobre estruturar investimentos com criptoativos. Se inscreve no canal mais uma vez, te vejo no próximo vídeo.